Fala galera, estamos mais um Entre Geeks e de novo estou aqui com meu caro amigo Emit. Fala um oi aí, Emit. Aí, galera, Ed, boa tarde, tudo bem? Hoje a K não vai ser Mr. T, vai ser M-It mesmo, né? Hoje voltou a ser Mr. It, né? Mr. T. Mas, galera, hoje Bem, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Voltamos hoje para o episódio do Entre Geeks News. Hoje nós vamos falar algumas... Entre Geeks News, é Entre verdade, Geeks News. ficou Entre Geeks News. Hoje é o primeiro episódio do Entre Geeks News, que nós vamos comentar algumas notícias, algumas coisas e os principais acontecimentos que aconteceu aí, que nada mais justo a gente tá comentando, porque a gente sempre Pode acontecer com vocês, né? e a gente sempre prega aí a boa convivência e o pessoal ficar ligado, né? E a ignorância hoje em dia do ser humano tá demais. Mas antes da gente continuar, vamos aí para os nossos patrocinadores, que hoje é um, mas semana que vem são 2 patrocinadores que vai estar aí. Então, fiquem ligados aí, a gente já volta. Se você está procurando aquela HQ ou aquele mangá para completar a sua coleção e não encontrou nenhuma livraria nem banca de jornal, procure Sebo do Anderson, @nerdpoesia. Nele você encontra uma grande variedade de mangás e HQs. Quem sabe nele você encontra aquela que faltava para você completar a sua coleção. Ele envia para qualquer lugar do país ou até fora do país. Entre em contato com ele, @nerdpoesia lá no Instagram. E fala que você veio pelo Grupo Elane. Voltamos aqui. Vocês viram aí as notícias aí passou aí pra vocês aí dessa propaganda aí do nosso amigo Sebo do Anderson. E no próximo episódio do nosso podcast, adivinha quem vai estar com a gente? Uma participação especial, o nosso amigo Anderson. Ele vai fazer um podcast aí, até que enfim. Até que arrumou um tempo na agenda aí pra poder conversar com a gente aí. Vai estar falando sobre um assunto interessante. Nós vamos falar sobre colecionáveis, esse mundo aí de coleção aí, onde eu fiz uma pequena aula aí, sábado e domingo, sobre os valores da HQ. E, ó, do nada eu mandei pro Mr. It, falei, Mr. It, olha o valor de... Você tá rico. O Ed depois Nossa. que o Ed mandou os valores do que ele tem aí de HQs colecionáveis, Nossa. ele já ficou rico. Não precisa mais trabalhar não, tá? Brilhou o tintim nos olhos, falei, esse cara não sabia E que a já que você coleção não é era grande. casado, e já que você não é casado e não tem herdeiros, por favor, tá? Faça o seu testamento a meu favor, tá bom? Bota aí, provavelmente eu vou bem antes, eu coloco lá, tá aí, Emit. Porque tua mãe não curte o HQ, é capaz dela botar fogo ainda, né? Então, o Loki não gosta também, não sabe nem ler, aí vai rasgar os papel, né? Mas aí ele vai vir no próximo aí pra fazer um podcast especial aí pra gente, então aguardem. Mas voltamos aí nos episódios news, o que a gente vai começar falando, Mr. It? O que você acha do primeiro Qual é a assunto? pauta? Joga logo a pauta bomba aí, né? Aquela bomba, como diria Boixá, né? Breaking news. Vamos falar aí de uma coisa que é interessante, que o Wilson já falou, vamos começar com a bomba, então vamos começar com a bomba. Esse assunto que todo mundo está falando, que quando entra em debate, o pessoal fica naquele lado, começa a gritar, se desesperar, que é complicado. Vamos falar sobre essa PL do aborto. PL do aborto. Meu Deus do céu, o que é essa semana aí, essas últimas 2 semanas aí, que foi dessa discussão da PL de aborto, mano? Coça até a cabeça, porque, olha, eu sabia que lá em Brasília existem seres ignorantes, né? Sim. Mas, cara, e nós não estamos, de novo, né? Nós não estamos aqui para polemizar. Nós só estamos aqui para comentar. Comentar os assuntos, né? Isso. Tipo, se não tivesse em hype, né, que o pessoal fala, se tivesse em alta, né, a gente não estaria conversando aqui, seria outro assunto. Mas como tá em alta, é interessante vocês ver o que a gente acha aqui, que a gente tem opinião. Lembrando que é só achismo no nosso ponto de vista. Lógico que hoje a nossa opinião aqui é esta, mas como nós somos umas pessoas democratas, a gente gosta de conversar, pegar opinião. Hoje eu tenho essa opinião, amanhã eu posso estar com opinião totalmente diferente. Isso é normal do ser humano, é um modismo. Fala aí, Mr. E deixando bem claro também que não é questão de ser a favor e ser contra. Não, é uma questão de entender o que a lei diz, é a questão de direito, e esse direito, pelo que consta na Constituição e grande parte dos juristas envolvidos aí na polêmica, entende que, no caso, as mulheres, elas devem ter esse direito resguardado e o livre-arbítrio, né, para tomar essa decisão de abortar ou não, dado as circunstâncias. Coisa que a lei, ou o projeto de lei, né, deixa muito assim, ele é esdrúxulo no meu ponto de entendimento. Por que eu acho que é esdrúxulo? Porque, primeiro, que quem criou não entende do assunto, não se aprofundou e não foi conversar, principalmente com as mulheres e as especialistas sobre isso.
inclusive principalmente da área clínica. Né? E a outra questão absurda é onde já se viu a mulher, e aí vamos dar alguns exemplos, que sofreu abuso, foi estuprada e está grávida, ela vai ser obrigada a ter esse filho de um ser desconhecido, de uma situação que foi feita por ódio, por violência contra a mulher, e que se ela ter o livre-arbítrio para abortar, ela vai pegar 20 anos de cadeia, mais tempo do que a lei prende um estuprador, que é um bandido, um salafrário. Só que aí eu vou botar uma vírgula. Hoje em dia existe... Pessoal, comentem aí se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Mas hoje em dia existe uma lei ainda. Provavelmente essa PL vai cobrir essa lei, vai passar por cima dessa lei, mas existe uma lei que se a mulher for estuprada, acontecer algum tipo de assédio, e tiver um feto nela, ela pode sim fazer o aborto. Ela pode fazer aborto. Só que essa PL, ela entra para falar que a partir de 22 semanas, você já não pode abortar mais. Entendeu? A partir de 22 semanas. Entendeu? Aí o que acontece? Ela não teria mais esse direito e nem livre-arbítrio. Não, independente das circunstâncias. Passou das 22 semanas você abortar, você já vai presa, como se você estivesse matando uma vida. O que é uma coisa absurda, né? Sim. Quem é que vai desejar um filho de um ato de violência? Sim. Eu não sou mulher, mas eu não conseguiria aceitar uma situação dessa. Porque é uma violência contra as mulheres, contra a mulher. É uma coisa meio complicada, porque hoje em dia existe até esse caso de estupro dentro da família, né? Então, tipo assim, o cara tá casado, todo não quer dia a gente vê isso no noticiário. E tem, né? Essa semana, abusada, você viu essa semana, né, dentro do que o Ed colocou, um policial, né? Foi um policial, sim. Acho que da região centro-oeste do Brasil, é um policial aposentado, alguma coisa assim, que ele violentou os 3 filhos de um amigo dele, que é militar também. Militar, né? Gente, que é militar. Ele violentou, acho que são 2 meninos, né? São crianças, 2 meninos e uma menina. Então, gente, olha, e aí nós não estamos só nos referindo a Brasil, tá? Nós estamos nos referindo geral. À questão da violência no mundo todo, que até essa desgraça é globalizada, mas claro que comentário mais específico em função dessa PL aí, que eu acho que é uma PL absurda, para não dizer um outro palavrão aqui, que esse cidadão aí, e guarde o nome desse cidadão, tá? Para se candidatar aí numa eleição, vocês não votarem, gente. A gente não pode reeleger esse tipo de pessoas que criam essas coisas absurdas. Né? Do que ele depender uma melhoria de salário mínimo, né? Depender aí qualificação, acesso a estudo de uma forma mais simplificada a todos, uma igualdade de direitos, de remuneração, homem, mulher, né? Mulher, principalmente. Não, o cara cria umas imbecilidades dessas. Eu falo, cara, de Brasília, é ridículo, cara. Tipo assim, tem tanta coisa lá que podia estar resolvendo. Não, primeiro eles vão querer falar sobre a PL do aborto, que se mata, se é prisão ou não. Depois eles querem falar sobre a privatização da praia, se vai ter privatização ou não. Aí outra eles querem falar se deve chover ou não deve chover. Tipo assim, são coisas tão banais. Imbecis, né? Banais, eu acho imbecil. Por que não tem essa agilidade para discutir os direitos da continuidade dos clientes, usuários de plano de saúde que estão tendo esse problema de cancelamento unilateral? Por que eles não agilizam aí essa questão? Se discutir, né? E de tomar uma posição a favor dos clientes que estão sendo penalizados com cancelamentos de plano de saúde unilateralmente por doenças complexas, que no caso específico é o TEA. Ou então não fazer uma responsabilidade, tipo assim, criar uma lei que a prefeitura é responsável pelo que acontece tecnicamente no seu bairro. Por exemplo, acontece alguma enchente, acontece alguma coisa, por que a prefeitura não foi limpar o esgoto, foi arrumar isso antes? Ou porque não tomou as previdas evidências pro pessoal não ficar jogando ali? Ou então, por exemplo, quebrou a barragem. Beleza, quebrou a barragem, entrou com coisa de água. Por que o bairro lá, a prefeitura que era responsável por estar supervisionando aquilo, ou a lei, não vou dizer a prefeitura em si, mas algum órgão que é responsável por aquilo, por que não foi atrás? Por que não cria uma lei para pessoas, se caso isso acontecer, isso se torna tipo, uma chacina, porque um monte de pessoas morreram? Então, tipo assim, são coisas que eu acho que são principais. A saúde, por que não vê a escolha da saúde o animal? Por que não vê, então, a saúde pro animal? Porque tem tantos planos de saúde, por que não vamos ver isso? Vamos ver então para criança, o estudo para criança, porque vamos melhorar o estudo da criança, o lazer. Agora, Mr. It, tava falando, eu não sei que região que tá tendo, depois o pessoal coloca aqui embaixo, por favor, no comentário, eles estavam discutindo por que eles estão entregando cachorro quente e pizza
pizza como o lanche da escola. Cara, no meu tempo, cara, era macarrão com aquele pratinho azul com colherzinha azul, ou tinha só bolacha de alguissal com todinho. Era coisinha simples, a gente vivia feliz. Agora o pessoal tá discutindo mini pizza, por que está dando, que não deveria dar comida saudável. E tem gente, tem alguns prefeitos que querem tirar essa alimentação de dentro das escolas, falando que a escola não precisa ter alimento na escola, sendo que alguns alunos eles vão só para alimentar, porque não tem comida dentro de casa, então eles vão lá para almoçar, às vezes vão lá para o café da tarde, porque não tem comida dentro de casa, vão lá e come lá para deixar um pouco mais para as pais em casa. Então, tipo assim, são assuntos que é importante para ter um debate, para ter pauta, para criar uma legislação, para criar alguma PL, para criar alguma coisa, mas não. Eles preferem fazer coisas banais, que hoje não é principal. Aí, com certeza, vai vir alguém falar assim, mas tem gente morrendo. Eu falei assim, mano, tem gente morrendo de resfriado, cara. Tem gente morrendo disso. Tem gente morrendo porque não tem um plano de saúde. Tem gente morrendo porque vai no SUS, fica na cadeira lá e morre sentado. Então, tipo assim, são coisas importantes pra estar verificando que não tá. Tem gente que tá no metrô fazendo agazarra. Cadê os policiais? São coisas que é pra priorizar hoje em dia. E o pessoal não prioriza. E fica, pra na mim, verdade, isso... assim, bom, primeiro, eu já vou dizer quais são, qual é a desculpa desses políticos para que isso não se concretize. Porque a lei até pode ser criada. Agora, para aplicar a lei, precisa ter vontade, a lei precisa ser aprovada, precisa ter vontade, a sociedade precisa cobrar essa aplicação da lei, mas também precisa ter investimentos, né? E aí a gente entra naquela bola de neve ou no círculo vicioso da questão de que não tem grana. Então, aqui eu sempre chamo a atenção, e vocês que nos ouvem do outro lado, gente, olha, escutem direito o que nós estamos falando aqui, para não tirar conclusões errôneas, ou querendo colocar palavras aqui nas nossas bocas, né, Léo? Ou no que a gente escreve. Que eu bato nessa tecla. Primeiro, nós somos apartidários. Quem estiver no poder hoje, se fizer coisa boa, a gente elogia. Quem estiver no poder hoje, se estiver fazendo merda, como a maioria faz, nós vamos estar criticando. Aqui não é questão de ser da esquerda, da direita, ser centroavante. Aqui não é questão de defender pobre ou defender rico. Aqui a questão é daquilo que é importante para nós, seres humanos. Tá bom? Ou dos seres humanos que estão precisando de mais suporte. Que infelizmente é a classe C, D e E, que são as menos favorecidas, principalmente no aspecto econômico e material. Agora, por que isso acontece? Né? E aqui vai uma crítica para vocês fazerem a reflexão. Primeiro que a gente tem uma memória curta em relação aos políticos que a gente elege. A gente fica elegendo palhaço de circo, não que ele não tenha competência, mas vamos ser mais racionais, né? Outra questão importante. A gente está vendo esse pessoal discutir coisas, como o Ed colocou, insignificantes, e deixando de discutir, investir em coisas significantes. Agora, vocês têm acompanhado que os políticos lá de Brasília, ou para não dizer do Brasil todo, estão aí assanhadíssimos querendo abocanhar e pôr a mão em 50 bilhões de grana, 50 bilhões de reais para emenda. Absurdo. Vocês sabem, vocês que estão nos ouvindo aí, vocês sabem o que significa uma emenda para esses políticos? É dinheiro que sai do nosso bolso, gente. Do nosso imposto de renda que você paga aí comprando. Eu não pago. Tu pagas, cara. Tu passou no ônibus, pagou a passagem, pagou imposto. Tu comeu um hot dog, comeu um pedaço de pizza, você tá pagando. Aí não tem pobre, não tem rico, não. Todo mundo paga, uns mais, outros menos. Né? Então vocês precisam entender o que nós estamos colocando aqui, a questão de cobrarmos mais desses nossos políticos. Esse ano é um ano de eleição, o meu crivo para analisar os candidatos vai ser mais fundo ainda. Eu vou pesquisar bastante no Google aí 1 mês antes, 2 meses antes, os candidatos aí que a gente vai ter que escolher, para prefeito, para vereador, nem lembro mais para que é aí. Né? E ainda, com tudo isso, eu não vou ter a certeza se eu vou estar votando num bom candidato. Esse é o pior, né? Esse é o pior. Tudo isso que eu vejo que esses políticos estão fazendo conosco é porque nós, da sociedade, não estamos incisivos, nós não estamos cobrando isso. Sim. Né? As passeatas, quando estão existindo, é uma coisa muito, assim, unilateral, né? Uma coisa, não defende algo mais global, ou uma coisa que atende todo mundo. Então, é essa questão que nós estamos comentando aqui, e o aborto é um tema do primeiro bloco nosso aqui, importantíssimo. Né, que eu estou vendo aí algumas pessoas mais sérias discutindo, preocupados com isso, mas cadê a mobilização aí feminina? Vamos fazer uma passeata aí? Eu iria, se organizasse uma passeata aí, as mulheres estariam aí se posicionando aí numa Avenida Paulista, eu iria. Lógico. Eu acho um absurdo essa questão dessa PL. Esse cidadão que criou isso, deve ter um jabutizinho dentro dessa lei. E olha o que esse político fez. Ele falou que tiraria de pauta de votação
caso o que quer o governo, o Supremo Tribunal deixasse de processar, tem um interesse pessoal, particular ou partidário. Ele não está pensando em defender as mulheres que estão sendo violentadas, ou que foram violentadas. Agora, ele está defendendo, não sei se ele é casado, se ele tem esposa, se ele tem filho, ele está pensando na família dele? Né? Então, assim, como é que a gente consegue fazer esses políticos ficarem no seu quadradinho e fazer coisas benéficas para todos? Não é para um segmento, não é para o pobre, não é para o rico, para todos. Nós temos que cobrar, gente. A gente precisa saber votar melhor. Eu já disse aqui num dos podcasts, Pelé lá atrás disse que o povo brasileiro não sabia votar. Coitado, ele quase foi crucificado. E ele falou, acho que em meados dos anos 70, quando ele estava lá para se aposentar, ou fez o 1000º gol dele. Ninguém entendeu o que ele quis dizer. E até hoje, eu acho que muita gente não entendeu quando o Pelé disse que o povo brasileiro não sabe votar. Será que o Pelé estava errado em relação a essa questão, a essa pergunta? Olha lá o que nós temos lá em Brasília, gente. Olha lá o povo que foi colocado lá, como na Câmara dos Deputados, senadores, aqui na Alesp, em São Paulo. Existem gente que está lá há 30, 40 anos. A cabeça dele é isso aqui, ó. Ele está naquela bolha. Certo? Então é isso, é a questão de ficar preocupado. E eu, como homem, se eu fosse mulher, eu estaria aqui falando um monte mais ainda. Mas como homem, eu acho absurdo essa PL do aborto, da forma que está sendo colocada e discutida. Eu acho que a sociedade precisa se mobilizar mais, tá? Só que eu acho que essa coisa do PL do aborto, eu acho que tem que ser muito estudada. Tudo bem que eu acho que no momento não deve ser conversado esse assunto nessa pauta hoje em dia. Tem que ser melhor discutida juridicamente. Sim, entendeu? Não deve ser conversado logo agora, porque o que acontece? Esse coisa do PL do aborto, se a gente vê direito, eles falam que é até 22 semanas. Se a gente botar no papel 22 semanas, são um pouco mais de que 5 meses, né? Vamos botar que são 4 semanas por mês. Então são 5 vezes 4, são 20. Então seria mais ou menos 20... Seria 5 meses. Então seria 5 meses e 2 semanas aí. Então é tipo assim, é uma coisa pra se pensar. Fala assim, pô, 5 meses, será que com 3 meses a pessoa não sabe que tá grávida ou não? Eu não posso falar nada, que minha mãe descobriu que tava grávida comigo com 7 meses. Com 7 meses. Não, mas o Ed, o mais agravante é o seguinte. Você vê as questões pontuais dessa pele. Eu não estudei ela toda, mas os pontos que está sendo bem comentado. Primeiro, a pessoa, no caso a violentada, se fizer pela legislação, pode ser presa, pegar até 20 anos de cadeia. Pode, porque essa aí cancela, então, passa por cima da lei anterior. Olha o psicológico de uma mulher. Ela foi abusada, ela foi violentada, e se ela fizer um aborto, que nem o livre-arbítrio dela teria, ela pega 20 anos de cadeia. Agora, o estuprador, o cara que fez a violência, que é o bandido, que é o sem vergonha, pega 15 anos. E aí não sofre mais penalidade nenhuma. Ele não vai sofrer aquela injeção para ficar impotente. Sim. Porque a questão é o seguinte, quem fez isso uma vez, ele vai voltar a fazer de novo, gente. Sim. Essa coisa de falar assim, veja bem, tem que dar uma chance. Que chance se o cara sabe o que é certo e o que é errado? Tá, mas aí vamos dizer o seguinte, nesse caso eu até concordo, mas vamos falar o seguinte, que não é desse caso do estupro, deixa esse lado paralelo pra frente. Não é estupro, mas a pessoa assim, vou lá, transou sem camisinha, fez o que tem que fazer, engravidou. A pessoa vai lá e quer abortar. É o direito dela. Depois de 6 meses, 7 meses. Cara, o que é o livre-arbítrio? É você ter a sua decisão, você tomar a sua decisão. Tá, eu entendo perfeitamente. Pra mim, nesse caso, eu parto do princípio que se não se intromete na minha vida, você pode fazer o que você quiser. Eu sempre segui essa filosofia da minha vida. Então, nesse caso, se a pessoa quiser abortar ou se quiser não, é a vida dela. É a vida dela. Ela quer usar droga ou não quer usar droga? Problema dele. Então... Quer fumar ou deixar de fumar? Beleza, quer fumar, fuma, mas fuma longe de mim. Quer beber? Beba. Se quiser beber, me chama que eu bebo. Então, são assuntos... E você lembrou um outro ponto. quiser, cara. Ed, você lembrou um outro ponto importante. Você viu que estava discutindo aí da questão do usuário de droga, quantidade, para ver a classificação da penalidade aí de quem for pego consumindo. Você vê que a droga é uma coisa tão ruim, que é uma droga, que não chegou-se à conclusão de que o usuário, qual o tempo que deveria ser preso, ou se vai ser preso ou não. Sim. Enquanto que do aborto, já está discutido com 20 anos de cadeia, gente. Então, olha, vocês, eleitores, parem para pensar em quem vocês vão votar, gente. A única, eu diria, não é a palavra correta, mas a única forma de a gente mudar esse país
além da educação, todo aquele tripé que eu bato nessa tecla de desenvolvimento, é os políticos que a gente coloca aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara dos Deputados, prefeitos, governadores, o que nós colocamos em Brasília. Se a gente não tomar cuidado e pesquisar quem nós fomos por lá, nós não vamos mudar esse país, gente. O Brasil vai continuar essa tranqueira de país subdesenvolvido, né? E eu já disse isso várias vezes e vou continuar dizendo. Olha, felizmente, eu acho que muitos de vocês, ou a maioria, concordou, porque ninguém retrucou o que eu comentei. Gostaria eu de estar errado, né, Ed? Eu gostaria. E não pense vocês que eu torço para que o Brasil não cresça. Gente, eu trabalhei... Muito pelo contrário. Trabalhei desde os 11 anos. Nós moramos aqui nesse país e a gente não vai sair. Não queremos sair daqui. Vamos querer continuar. Eu já disse que eu não quero sair, nunca viajei, não faço questão, né? Tenho medo de avião. Tenho vontade de conhecer um outro país aí? Tenho, mas é para adquirir cultura, conhecimento. Só que nesse caso de aborto, eu acho que nem tinha que estar em pauta essa coisa no legislativo, isso que é outra coisa, que tinha tanta coisa mais importante. Mas isso aí que você tá falando, eu concordo. Cara, vocês que votaram nessas pessoas, esses que botaram essa CPL, falaram, é a bancada evangélica, deixa de ser bancada, quer que seja. Cara, pense direito quem vocês estão votando. Por isso que eu te falo, o voto não é brincadeira, é a nossa arma. A arma do cidadão é o voto. Então aprendam a votar. É a única que nós temos. Aprendam a votar. Então cobrem que as pessoas estão fazendo isso. Mas ele que votou não fui eu. Tudo bem, mas ele tá representando vocês dois. Independente, ele ganhou. É que nem o presidente. Se fosse o outro presidente, a gente estaria reclamando do outro presidente. Mas esse que tá aí, se eu votei ou não votei, independente, ele tá lá para me representar. Então a gente tem que ser cobrado. Quando ele faz coisa boa, a gente tem que dar os parabéns. A gente tem que dar os parabéns quando faz coisa errada. Quando faz coisa certa, tem que dar os parabéns. Quando não faz, a gente precisa cobrar. Fala, mano, não é pra fazer isso. Então, tipo assim, são coisas absurdas. E eu entendo que tem pessoas que gostam de fazer marketing. Eu falo uma coisa pra vocês. Tem falas, não desse presidente ou do outros, que eu não aceito. Eu acho que presidente tá pra representando todo mundo. Tem que estar lá dando palpite sobre outra coisa. Por exemplo, que nem o nosso presidente agora, ele falou que deu 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, deu um escarcéu, porque ele falou que quem é rico, quem é bilionário, quer descobrir outro planeta na outra coisa, pegar foguete para descobrir outro planeta, eles deviam ajudar as pessoas. Falei, independente dessas pessoas têm isso ou não, ele não tem que estar falando sobre isso, ele tem que estar fazendo as coisas em que ele pode fazer. Então o que ele pode fazer é ajudar o seu povo. Não é ficar vendo os outros. Os outros, se estão lá, se conseguiram ter dinheiro ou não, foi por causa do trabalho, do esforço dele, que começaram por baixo e cresceram. Então ele tem que ajudar as pessoas agora que tá embaixo a crescer. Então tem que dar palpite nos outros. Vem em casa. O pessoal sempre fala, o jardim do vizinho é mais bonito que o meu. Mas não ser mulher, né? Trate do seu próprio jardim. O nosso presidente tem que tratar do nosso jardim. Se fosse o outro presidente, também tem que tratar, independente de quem seja. Pra mim, tudo que tá lá em cima é tudo me farinha no mesmo saco. Por quê? Porque não é o presidente que dá as ordens, é as pessoas que estão embaixo dele. Pra mim, é as pessoas que estão embaixo dele que fazem e dá. Que tipo assim, tem a união. Eu sou presidente, mas eu não sei. Beleza, mas quem tá junto com ele entende. Então vai dar o conselho pra ele, vai fazer. Então o presidente ali, pra mim, não só ele, mas como os outros que existiram atrás deles, eles são só pra tá falando. Mas quem tá abaixo dele que tá respondendo, que tá fazendo as coisas. Então vocês têm que saber certinho como vocês votam. E esse coisa da PL é ridículo. Eu acho que não era pra estar agora, sim. Tá essa pauta assim na legislação, pra estar decidindo, tal, sim, vocês têm que cobrar pra isso não acontecer, pra eles pensar em outras coisas ou não. O que a mulher faz com o corpo é o problema dela, independente do que eu acho, independente do que a gente acha, de qualquer outra pessoa. Você faz da sua vida, o problema é seu. O importante é você não mexer ou se atrapalhar da vida do outro. Cada um ser sua própria vida e faz o que quiser. Isso do corpo, eu que mando meu corpo, beleza, você que manda seu corpo, mas não se intromete na minha. Vai pra lá, se vira e deixa a gente aqui. E essas coisas de falar assim, não, diferente. Se alguém perguntar pra mim, Léo, o que você acha? Eu falei, eu acho da pessoa que faz o que quiser. Mas sem ser a pessoa foi abusada, mas ela fez o que quer. Eu falei, abriu a perna porque queria. Vai tirar o filho ou não, o problema é dela. Mas se tivesse fechado a perna, não teria o filho. A parte é essa. Agora, o que faz ou não, se ela quer abortar ou não, o problema é dela. É a vida dela. Então vocês têm que pensar assim, se essa lei tá existindo lá, é porque eles têm mais nada de bom pra fazer. Porque tá fazendo essas coisas pra se intrometer. Porque tivesse outras coisas pra fazer, não faria. Então, se eles não estão fazendo, também não tá sendo cobrado, né? Não, também não tá sendo cobrado, né?
Tem coisas prioritárias aí que eu acho que tem que ser feito, muita coisa para o povo brasileiro, né? E aí, políticos, presidentes só viajando, se metendo em guerra, se metendo em assuntos internacionais. Mas sabe o que eles querem? Eles querem, tipo, nem time de futebol. Eles querem, tipo assim, ficar o lado do campo esquerdo com o lado do campo direito. Quem tá chutando mais, quem tá tentando fazer gol. Cara, vocês estão todo mundo lá, quem tá da esquerda, da direita, independente que tá lá, tá pra ver o nosso bem, então tem que estar lá pra todo mundo pra ajudar, não ficar essa disputa. Não, mas o Benedito falou tal, não, mas o Rui Barbosa falou tal, o outro falou aquilo, o outro me cobrou isso. Falei assim, puta, mano, vocês estão lá pra representar a gente, mas é fogo, mano. A grande chance, mano, de, tipo assim, as pessoas que estão lá, vai ter uma nova eleição e continuarem lá, porque pessoas não sabem votar. É fogo, cara, mano. quando eu vejo aí político que já tá aí se reelegendo pelo 4º, 5º mandato, gente. Quem votou, me desculpe, tá insistindo no erro. Esse que reclama, que quer mudar, mas ele mesmo não muda para votar em outro candidato, gente. Toda eleição eu voto num candidato diferente. Salvo as exceções, eu repeti meu voto. Mas salvo as exceções, repeti meu voto para governador, para presidente, né, para presidente. Mas nas últimas eleições, são todos candidatos que eu pesquisei, são candidatos diferentes, candidatos que, teoricamente, vêm com um pensamento coletivo para o povo brasileiro. Né? Eu tenho escutado muitos candidatos jovens aí, dentro do que eu tenho paciência e saco para ouvir, né? Porque vocês ouvirem político, gente, olha, tem político que dá enjoo você ouvir, né? A voz já irrita, é estridente, né? Nossa. Enfim, então vocês devem entender aí o que eu tô falando, porque a gente também não é obrigado a agradar todo mundo, só que aí é o problema, o político quer agradar todo mundo. Sempre. E a gente sabe que político, ele só vai agradar os eleitores que têm a certeza que vão votar nele. Só. Cabe a nós separarmos o joio do trigo. Então, assim, meu recado final para esse primeiro bloco da PL do aborto, tá? Pesquisem, acompanhem essa situação, gente, tá? Não deixe isso acontecer. Vocês, mulheres, se posicionem mais. Sim. É um direito de vocês que estão, na minha percepção, está sendo retirado, castrado, para não dizer outra palavra mais forte aqui. Sim. E eu, da forma que está e da forma que estavam querendo conduzir, aliás, eu nem concordo com essa coisa de intervir se você, mulher, quer ou não quer fazer o aborto. Isso é um livre-arbítrio seu, tá? Porque eu penso o seguinte, como o Ed colocou, existem várias maneiras, independente do estupro ou da violência, existem várias maneiras de você evitar um filho. E a mais simples e a mais barata é o preservativo, que você pega em estação de metrô. Né? Aí também, o adolescente, ou né, as pessoas que vão namorar e não se precaver também, poxa, né, me perdoe, né? Também é dar murro em ponta de faca aí, tá bom? Fica aqui a minha observação em relação a essa primeira... Dizem que sempre quando nasce mais criança, sempre no final do ano, porque eles começam a engravidar no carnaval, né? Sai no carnaval, faz a festa, que tem que fazer a festa, sempre nasce mais no final do ano. Evitar, gente. Se quiser, tem como evitar, né? Mas enfim, olha, aqui, ficou esse meu recado aí para vocês, tá bom? Essa é a parte nossa, igual eu falei assim, cada um que quiser fazer da tua vida, o problema é de vocês, independente que vocês usam, que vocês façam, que vocês querem, cada um, responsabilidade tua. O importante é vocês não pensarem o seguinte, eu quero assim, então vai ser assim, então você impõe o que a outra deve fazer ou não. Faz o que quiser, não tem problema. Se você não prejudicar o ambiente que tá as pessoas, é assim, porque hoje a gente vive em sociedade, então você precisa conviver em sociedade. É que nem você entrar em qualquer outro lugar e você querer fumar. Dentro de um restaurante, não pode fumar, mas você quer fumar. Não, eu quero fumar aqui. Não pode fumar aqui. Porque ali é uma área restrita que não pode fumar. Aí você vai fazer um escândalo porque você quer fumar. Não pode. Entendeu? Então, tipo assim, você vive em sociedade, então você precisa se conviver em sociedade. Precisa zelar pelo bem e pelo comportamento. Então tem que ser assim. Entendeu? Tem que ter esse toque. E a sociedade hoje em dia, nesse caso, está mais preocupada em outras coisas, entendeu? Pensar em resolver coisas banais do que hoje em dia resolver essas coisas. Então Na verdade, está se preocupando com coisas supérfluas, Léo. Muito. Coisas supérfluas. As discussões que a gente vê aí na mídia são de coisas supérfluas. Né? Separou, por que separou? Então, Neymar hoje o pessoal, tá com aquilo. O pessoal quer saber mais de fofoca, mano. Canais de fofoca que tá mais crescendo, cara. Eu não escuto aí na mídia o pessoal debater mesmo essa coisa mais política, mais de interesse coletivo. Enfim. Se você perguntar pro jovem quanto que tá o dólar, quanto que tá não sei o quê, o pessoal tá sabendo. O pessoal fala assim, não sei, mas eu sei com quem que o Neymar andou, quem é a nova modelo do TikTok, eu sei, mas... sabe as coisas principais. Então eu acho um pouquinho meio
banal, falta de cabeça da mentalidade da galera. Então é muito meio complicado. Mas essa foi uma das pautas. Tem a parte agora que vai entrar na outra discussão um pouquinho mais ampla. É a falta de sensibilidade. Mas, as pessoas pararam de ver as coisas que tá acontecendo. Se alguém cai, se machuca, se acontece alguma coisa, se alguém tá prejudicando, gritando com o outro. Cara, parece que as pessoas ficaram mais insensíveis, sabe? Tá, tipo, estão alienadas mesmo, estão alienadas. Tá tipo cagando e andando literalmente. Tipo assim, se não é comigo, não é problema meu. Cara, tá absurdo. Mas aí quando chega no teu pé, pisa no seu pé, aí você quer se virar, se transformar. Aí você se manifesta, né? É aí se manifesta. Enquanto a água não entrou no meu quintal, tá tudo beleza. Mas quando tá entrando no do vizinho, você não vai pegar um balde para ajudar, nada, né? Agora, quando entra no seu quintal, é o ditado da pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Se o Ministério Público aí está fazendo cada coisa, está falando que vai aumentar o crédito das pessoas físicas e pequenas empresas, vão aumentar o crédito das pessoas sem estar dando desconto para a pessoa quitar. Mas eles vão fazer um novo refinanciamento, o refin, né, o Mr. It? Eu entendo como refin, refinanciar a dívida com o empresário aí, ou o cidadão, no caso, que pegou aí, como é que fala o financiamento da faculdade aí, que se enforcou aí, como é que chama essa linha de crédito? Nossa, na minha época era crédito, como é que é aí? O financiamento para estudante, não esqueci também o nome. Cara, quem pegou esse financiamento e não pagou, o governo não vai perdoar não, cara. Você vai estar com tome lá no Serasa, vai para dívida pública lá, né? Não fica, né? Nós estamos gente, entendam, esse governo que está aí é um governo gastão. Esse governo já está aí há 2 anos e ele fica desviando procurando culpados daquilo que eles estão fazendo de erado. Literalmente, você falou tudo. Eles aumentaram o imposto. Quando eu comentava isso, logo que a eleição, saiu o resultado da eleição, o pessoal me chamava de doido, falava, você é louco, não vai aumentar imposto. O que aconteceu, né? Desde que esse governo entrou no poder? Ele aumentou o gasto, ele está aprovando aí as pautas bombas ou as pautas aí de imposto. Sim. Nós estamos tomando na cabeça, a indústria brasileira não está sendo beneficiada em porcaria nenhuma, a não ser alguns segmentos aí que eu diria que são privilegiados. Só não interrompendo, chama FIES. O FIES. Então, o FIES. O coitado dos alunos que acreditaram nesse programa aí, né, nessa política de estudar financiado. Sim. E quem conseguiu concluir os estudos, por que também não consegue pagar? Porque não arrumou emprego. Esse já foi um tema que foi colocado aqui num podcast anterior, né? Já teve. Nem. Já teve até o comentário. Teve gente que me ouviu e não entendeu nem o que eu falei, gente. Olha só, o que eu comento aqui sobre a capacidade de ler, ouvir, interpretar. Porra, teve gente que não entendeu nada do que eu falei, ainda falou que eu tô culpando os jovens, chamando os jovens de vagabundo. Em nenhum momento eu disse isso. Muito pelo contrário, eu aqui dando uma resposta para quem me criticou aí, gente. Leia, escute, gente, o que a gente posta, né? Já teve gente que já falou assim, não escreva, eu prefiro ouvir. Outros, eu prefiro ouvir e ver. Então nós estamos colocando o podcast, atendendo todos os pedidos de vocês. Ouvindo e vendo. Só que vocês não estão entendendo o que a gente está falando, vocês não conseguem interpretar o que a gente está falando, vocês ficam querendo colocar palavras, alguns, tá, gente? Não é a maioria não, tá? Então, de novo, cada um põe a carapuça a se servir. Sim. E tem gente que tá pondo a carapuça. Aí quando a gente critica, acha ruim. Então, olha, escute direitinho, não entendeu? Escute de novo. A gente escuta o que a gente posta. Eu escuto, eu dou risada, né? Falo, nossa, olha o que nós falamos, olha que ótica diferente. Ainda mais eu que mixo, eu tento escutar umas 4 vezes, 5 vezes. Então escuta, né? E em nenhum momento eu critiquei os nem, muito pelo contrário. Eu disse que eu lamento. E aquele podcast foi um podcast para a gente alertar para vocês, a sociedade, o quanto o número é preocupante. Quando a gente fala de 4.600, está em 5.400, eu disse ainda claramente que além de eu lamentar, e eles não são culpados, eles estão deixando de aprender e contribuir para o desenvolvimento do país. Sim. Né? E uma outra coisa importante que eu coloquei, e a pessoa que também fez aí a crítica não entendeu, foram sobre os idosos. Quando eu disse que os idosos que seguraram as petecas aí na pandemia, é porque os idosos já garantiram a sua receita, entenda você do outro lado, através da sua aposentadoria ou da sua previdência privada que fez. Ele pôde ajudar o filho dele, ele pôde ajudar os netos dele.
né? Ele ajudou a comprar supermercado, fazer as Ele compras já contribuiu com a sociedade. Ele já contribuiu para a sociedade e contribuiu para a família dele que estava necessitada na pandemia. Mas nem isso teve gente que entendeu, né, Ed? Nem isso teve gente que entendeu. Então, vocês que estão aí nos ouvindo, vocês que nos acompanham, a gente não está condenando, a gente não está criticando, não está ofendendo. Nós estamos colocando pontos para vocês entenderem e fazer uma reflexão. Se não entendeu, pergunta para a gente. Sim. Né? Agora, não fica dizendo, fulano, você, o Mr. It, que criticou, chamou os jovens de vagabundo. Muito pelo contrário, os jovens, esse grupo de 4 milhões e 600, 5.400 que nós colocamos aqui, eu lamento, eu gostaria de ajudar mais, né? Eu gostaria de ajudá-lo. E qual é a forma que eu encontrei aqui de ajudar? É colocando aqui os nossos comentários, pontos de vista, alertar vocês do que está acontecendo. Né? Vocês não têm, de novo, eu falei aqui no primeiro bloco lá, 50 bilhões de emendas que os políticos estão querendo disputar que nem piranha em cima de carniça. Tem um partido aí que desses 50 bilhões, ele parece-me que vai ficar com 40%. Sabe o que é 40% de 50 bilhões? Para quem não sabe matemática, são 20 bilhões. Esse dinheiro está saindo do nosso bolso. É dinheiro que poderia melhorar a saúde, o SUS, distribuir mais remédio, investir nos jovens. Né? O governo em si ele não investe, ele só inventa, ele só fala. Quem investe, quem propicia curso para os jovens são o Sistema S aí, Senac, Senai, tem as ONGs. O governo tem uma outra entidade? Tem, mas dentro do contexto desse numerário, é insignificante para o dinheiro de tributos que a gente contribui. Então, assim, né, já que o Ed deu essa oportunidade, respondendo aí aos comentários desses que não entenderam o que eu quis dizer, é isso, tá bom, gente? Então, assim, o que eu coloco aqui são coisas que a gente reflete muito antes de falar. Só que são coisas absurdas, que não é possível que a sociedade não está enxergando. E o segundo tema que a gente vai falar é sobre isso, né, Ed? Que é oportunidade do que... Só que dando um briefing nesse aí que tá falando, eu quero até perguntar para as pessoas, se tiver algum neném aí que tá ouvindo aí, que se acha, que se identifica como neném, ou se aproxima isso no neném, nem estuda, nem trabalha. Não quer essa dificuldade, né? Eu quero saber o seguinte, como que você acha que você vai se sustentar? Qual que é o teu sustento? Vivido pelos pais? Mas se os seus pais, seus avós, mas se os seus pais hoje acontece alguma coisa no governo, acontece isso, perde o dinheiro, perde tudo, ou faz investimento, perde alguma coisa, como que você acha que vai se sustentar? Você acha que ele vai viver com uns 30, 40 anos, vai chegar nos 30 anos dependendo dos pais ainda? É isso uma coisa que vocês querem? Eu quero que vocês pensem isso e comentem, não tô criticando nada, só quero uma pergunta de vocês. O que vocês acham? Qual que é isso? Porque, tipo assim, independente o que tá acontecendo isso, tem uma frase de um cara aí que comentou isso, eu adorei essa frase dele, ele falou que é uma frase chinesa, que é aquele, né? Pessoas fracas fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Tempos fortes fazem tempos fracos. Pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos fracos. Tempos fracos... Ou melhor, tempos fracos fazem pessoas fortes, pessoas fracas. Mais ou menos isso. E, cara, é verdade isso, cara. Então, tipo assim, se a gente tem pessoas fracas, o tempo vai ficar difícil, porque ninguém tá fazendo planejamento, ninguém tá estudando, ninguém tá trazendo economia, médicos tá falando. Por que tem tanto médico aí que os caras dentista, quer fazer botox no outro, tá tendo problema? Ou o cara lá não tem nem faculdade de direito de medicina, mas tá fazendo medicina, que a pessoa nem tem estudo, não tem nada, e os médicos, a gente reclama dos médicos, do SUS, essas coisas, que tá acontecendo, alimentação, transporte, logística de transporte, que tá ruim pra caramba. Por quê? Porque são pessoas sem instruções ou com poucas instruções, porque são tempos fáceis. Tempos fáceis fazem pessoas fáceis, e pessoas fáceis fazem tempos difíceis. Então, tipo assim, é meio complicado. Né? Oi? Aliás, pessoas vazias, né? Pessoas vazias. Dentro desse tópico que você colocou, me chamou a atenção também um outro comentário aí, quando a gente falou desse pessoal do neném aí, sobre a questão de estudo, que é uma tecla que eu bato muito, né? Primeiro que eu bato nessa tecla, porque eu valorizo o estudo tradicional, como eu já comentei aqui várias vezes. Segundo, quando eu falo isso, eu também não estou brigando você que está nos ouvindo aí a estudar. Só que teve aí uma pessoa que nos acompanha aí, ele disse o seguinte, um comentário até assim, que eu até fico assim perplexo, né? A posição dele eu respeito. Dizendo assim que ele acha que não é importante estudar, o estudo de fato não é importante, dado aliás, ele comentou que nós somos vintage, né? Que eu sou velho, e eu nunca disse o contrário, que eu precisaria, como se diz, alguma coisa no sentido de me atualizar, né? E se não me falha a memória, ele fez o seguinte comentário, que o estudo para ele não é importante,
porque para ganhar dinheiro com a facilidade da tecnologia, com a IA, o que também eu acho verdadeiro, faz com que ele possa ganhar. Algumas pessoas, e eu diria que uma pequena minoria, tá, que tem inteligência para isso e sabe usar bem a tecnologia para ficar rico da noite para o dia, ou ficar rico como um Bill Gates ou um Elon Musk aí, né? E assim, olha, é direito seu você não estudar, cara. Se você acha que você pode ganhar muito dinheiro, e eu não duvido, sendo um youtuber, como eu vejo muitos aí de fato ganhando, e ganhando mais fortuna do que a gente, né, Ed? Ganhando muito dinheiro mesmo como youtuber, mas olha, vou ser honesto para você, né? O cara não fala uma frase correta, ele não fala um verbo no tempo correto. Se para você aí do outro lado isso não é importante, tudo bem, também é um direito seu. Quem sou eu para condenar? O que eu disse é o seguinte: eu, Mr. It, acho que é importante os estudos, sim, os estudos básicos e tradicionais. E como já disse que algumas matérias deveriam voltar aí no primário, no fundamental aí, né, que eu tive no passado. Ó, eu vou dar fazendo um briefing, não cortando o Edson, mas fazendo um briefing em 2 comentários aqui. Não vou dizer o nome da pessoa, mas se quem quiser lá, entre lá no comentário lá do podcast, do nosso blog lá. Foi o episódio 106, na Entre Geeks. A menina falou assim, ó, Mr. It acha que a culpa é dos jovens, mas isso é porque os pseudos velhos de 60 anos, no qual ela não acha que são velhos, mas vintages, que afrouxaram as rédeas, querendo experimentar algo novo, deixando a vida pacata para ser aventura. Agora querem enfiar a culpa nos jovens. Então, eles têm filho, eles têm sobrinho, têm neto, deviam primeiro dar o suporte familiares e depois vir cobrar dos outros. E, tipo assim, isso ela falando que o Edson comentou, o Mr. It comentou. Só que aí depois veio outra pessoa logo abaixo, eu respondi ela, mas teve outra pessoa que respondeu logo abaixo dela, falou assim, ó, essa geração está dominando o mundo, pior que concordo com o Mr. It, não é culpa só dos jovens, mas sim dos pais deles. Concordo que tem que afrouxar a rédea, mas deixamos frouxos demais. E como dizem os pais tentam criar uma sociedade que consome nossos filhos. Então, tipo assim, essa outra pessoa entendeu o que o Mr. It falou. Ele não falou em nenhum momento que falou que é culpa dos jovens. Ele quis dizer que o passado são as pessoas mais atrás que trouxeram a sociedade e foi diminuindo, foram ficando mais fraco até assim. O It em nenhum momento falou que era isso, que era culpa dos jovens. E essa pessoa ficou aí sentida. Não, é que eu digo, é uma questão de interpretação e saber e entender o que a gente está falando. E acho que o outro, então, e do outro comentário aí que falou que para ele não é importante estudar, até porque ele comentou dizendo assim que você se forma numa área e nunca trabalha naquela área. Eu vou dizer então para ele, eu sou um exemplo, tá bom? Eu sou graduado em Ciências Econômicas, fiz curso de especialização na PUC de empreendedorismo e fiz o meu MBA na GV sobre pequenos negócios. E a vida toda eu atuei mais como vendedor. Sim. Tá? Mas o estudo foi importante para mim, para eu conquistar as vagas nos empregos nas grandes empresas, ou nas empresas por onde eu fui candidato. É isso. Existe um modelo tradicional ainda para você procurar um emprego, tá? Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com a evolução do mercado de trabalho, mas eu garanto para você que as empresas tradicionais, modelo CLT, ainda vai te exigir bons estudos. Tá bom? Agora, se você tiver o brilho, e eu espero que você tenha, para não precisar do estudo tradicional e você fazer a sua fortuna como youtuber, também deixo aqui meus parabéns. Você é um cara privilegiado. Mas, infelizmente, a grande maioria não é assim. Que são esses 3, 4 e 600, 5 milhões e 400 do nem. Porque se eles tivessem o privilégio de dominar a TI e a IA, todos eles estariam ganhando dinheiro, uma fortuna e contribuindo para o desenvolvimento do país, gente. Eu vou até dizer um comentário aqui que foi desse. Desculpa o seu nome se eu falar errado, peço desculpa. Eidin Mohundi. Ele falou assim: esse tipo de jovem só tem no Brasil ou nos outros países. Se o jovem não quiser fazer nada, a família não sustenta. No meu país, se eu não trabalhar, meus pais me colocam pra fora. Sou herdeiro, mas ai de mim se não estudar ou trabalhar. Meu baba me expulsaria de casa. Pra você ver que, tipo assim, vai de cultura e cultura, né? É sociedade e sociedade, né? Sociedade, país e país. Em nenhum momento nós estamos criticando aqui a questão da cultura brasileira. Agora, o que nós estamos dizendo é o seguinte: você está confortável? Eu já conquistei meu espaço, eu já conquistei a posição que não é nenhum must, é uma posição de sobrevivência como brasileiro, como um vintage, tá bom? Mas e vocês que estão aí?
né? Esses nossos comentários, esses cases, esses exemplos que a gente traz aqui, esses pontos um pouco mais polêmicos, gente, é para que vocês façam essa reflexão. Né? E tem gente que às vezes não entende e começa a nos julgar. Olha, seu Elivan. Gente, a gente não condena, a gente respeita todas as opiniões, né? Até agradecemos a participação de todos vocês, queremos que continue participando, opinando. Comentem, né? Mas por outro lado, assim, vamos entender melhor o que está sendo colocado, né? Vamos, você vê, esse é um estrangeiro, provavelmente de descendência do Oriente Médio, que a cultura é totalmente diferente da nossa. Se ele está certo ou não está, é o ponto de vista dele, né? E numa democracia, está aí, publicado, é o direito dele. Mesmo aquilo que a pessoa que colocou dizendo que eu critiquei os neném, o que não é verdade, pode ouvir o nosso podcast, é o 106, né, Ed? Sim, né? 106. Então, o que eu coloquei, assim, eu estou preocupado, porque é uma mão de obra que eu diria que é qualificada, porque deve ter estudado, pelo menos concluiu aí o fundamental ou o técnico, tá bom? E tá aí sem opção de mercado, até porque também o mercado de trabalho está mudando muito. Tem segmento que tem carência de mão de obra, que é justamente a de tecnologia, a TI, informação, ok? Que é o que a demanda existe desde a década de 80, e as outras atividades que serão extintas, até em função da IA. E é isso que nós estamos colocando. Então, vocês que estão começando agora, e eu tenho dito isso para meus sobrinhos, o que eu pude, o que eu posso fazer como tio, né? Até a pessoa comentou, tem que cuidar primeiro da sua família antes de palpitar e falar dos outros. Bom, eu cuido como tio e procuro dar orientação, e eu falo o que eu falo para vocês, eu falo para eles. Se eles forem tomar a decisão certa ou errada, é o livre-arbítrio, é problema deles. Fica por eles. Assim como eu estou dizendo aqui, gente, cabe a vocês fazerem a reflexão. Vocês não precisam concordar com o que nós estamos falando. De modo algum. Nem queremos isso. Então, a ideia é, gente, faça essa reflexão. A obrigação nossa aqui, o que nós gostamos de trazer para vocês, é o conteúdo para vocês estudarem, para vocês pesquisarem, para vocês formarem suas próprias opiniões. Não é minha opinião, a opinião dele, é aqui uma discussão. Por isso que o Entre Geeks News veio para isso, para abrir uma discussão, abrir um leque grande para o pessoal comentar aí embaixo e a gente ver as opiniões. Eu posso aprender com vocês, como vocês podem aprender conosco. Então, tipo assim, a gente fica aí nessa opinião. Mas aí, a segunda parte que agora a gente vai falar um pouquinho, Edson, Mr. It e o Tigrinho. Puta que pariu. Esse Tigrinho dá vontade de falar. Bom, não dá pra falar aqui, né? Mas, cara, isso aí tá infernizando a vida de todo cidadão que tem celular, Instagram, WhatsApp. Redes sociais, tá virando zona. Olha, gente, eu até já comentei com o Ed em outras ocasiões. Uma hora eu vou ficar, eu não vou querer mais celular, gente. Eu vou voltar à moda antiga, usar, se ainda existir, orelhão com cartãozinho ou telefone fixo, porque hackear, né? Tô de saco cheio de ser hackeado e todo mundo é hackeado. Agora com essa mania, agora que estão falando que eles mandam um número, mandam no WhatsApp de vocês uma mensagem. Se você responder ok ou oi, qualquer coisa que seja, pergunta quem que tá respondendo, automaticamente eles copiam, porque eles deu acesso para vocês, então eles copiam o teu número e automaticamente eles conseguem clonar todo o seu chip. Então, se você tem agenda de contatos no teu chip, ele pega todos os teus números. Aí eles começam a mandar para todo mundo as coisinhas do Tigrinho, outras propagandas, a mil que é que tem. E é absurdo. Foi isso que aconteceu nos nossos... Bom, primeiro eu queria entender, olha, eu vou ser honesto para você, até deixo aberta essa minha dúvida para quem domina aí a TI, né? Esse mercado, aí, isso. Por favor, né? Se manifeste aí, entre em contato conosco. Como é que esses filhos da mãe desses caras ou dessas empresas dos bits da vida, consegue acesso ao meu número de telefone, WhatsApp, Instagram. E-mail. Um caminho a gente já descobriu, um caminho é hackeando. Sim. Mas, cara, não é possível, então tá hackeando o celular de todo mundo, porque todo mundo da minha família já recebeu isso. Nossa. Eu me reuni esse final de semana, o Ed já recebeu, a minha amiga recebeu, e aí você vai lá, você clica, bloqueia, denuncia como spam, né? Vem outro número, faz a mesma coisa. Então, assim, para mim tem muita sacanagem, além de ser hackeado, deve ter muito dinheiro que está sendo dado por debaixo do pano para nego ter acesso ao meu número. Então, isso quer dizer para você. Isso quer dizer para vocês. Isso com vocês aí, gente? Você acha que isso, na minha opinião, tá? Na minha opinião, já falo, Quer saber a tua opinião, Mr. It? Você acha que isso é uma baita máfia? Que, tipo assim, tem alguém por cima.
Tem que ter alguém, tem alguém alto. Tem que ter alguém alto. Não pode ser alguém. Não pode ser o carinha da esquina ali, o Joãozinho, ou um cara que tá preso na cadeia. Não. Tem que ter alguém. Eu acho que é absurdo que não tenha. Cara, isso aí responderam já, bate lá em Brasília, mano. Quem é que aprova as leis para jogos? Quem é que tá querendo trazer a volta dos cassinos, que foi caçada nos anos 50, no final dos anos 50? Até nos anos 50 tinha cassino no Brasil. Caçou. Aí o governo sabe de receita. Aí o governo criou N loterias, ok? Sim. E a gente joga, só que é uma coisa legalizada. Uma hora ou outra o nego acerta uma bolada. A minoria fica rica e nós, a maioria, fica pobre. Mas você não acha que não teria que ter cassino, cara? O Brasil não poderia ter cassino? Cara, eu acho que a mentalidade do brasileiro não adianta, cara. O brasileiro eu vou te responder, Ed, de duas formas essa pergunta. Primeiro, eu faço a minha fé e eu tenho plena consciência que eu jogo para perder. Eu não me considero um viciado, mas eu jogo meus troquinhos lá, mas jogo soma na acumulada. Eu jogo numa quina e Mega Sena, que é o que eu jogo. Loteria eu posso falar que eu jogo junto com você a maioria das vezes. A gente de vez em quando racha aí 20 conto e faz um jogo. Mas eu não sou a favor de legalizar os jogos, principalmente cassinos e outros, tipo poker, essas coisas mais pesadas, porque o jogo, como uma droga, ela vicia. E isso é de acordo com o ser humano. O poker hoje em dia, ele é considerado um esporte. Então é liberado. Você tem casa de poker, você pode. Tudo bem, mas alguém joga poker só com feijãozinho? Joga. Usando feijãozinho? Joga, né? Só que como ser esporte é que nem futebol. O pessoal joga futebol apostando também. Mas eu duvido que as pessoas não apostem por fora, tá? Mas você aposta na mão. Tipo assim, poker é um esporte. Isso eu acho legal. Agora, aqueles coisas de roleta, caça-níqueis, essas coisas eu acho um pouco absurdo. Só que, por que eu falo que eu acho absurdo? Porque o brasileiro gosta de tirar vantagem. Então, tipo assim, não vai ser natural. Tipo assim, a pessoa ganhar ou não. A pessoa vai fazer tramóia pra pessoa não ganhar. Mas eu acho que não é nem brasileiro, viu, Ed? Eu acho assim, a visão Brasil e a visão global. Primeiro, se você está perguntando se eu sou a favor ou contra, aí eu já me posiciono. Eu sou contra. Por que eu sou contra? Porque o jogo, na minha percepção, minha mera percepção, é que nem droga. Se você começar, e dependendo do estado de cada ser humano, você tem uma facilidade para se viciar ou não, tá bom? E eu tomei conhecimento recentemente aqui de um pesqueiro que eu ia, que era até um pesqueiro que eu tinha comentado que eu iria levar você. Eu fiquei sabendo que o pesqueiro fechou. Aí eu fui querer saber por que o pesqueiro fechou. Né? Aí disse que fechou porque disse que o pesqueiro foi o primeiro pesqueiro que eu fiquei sabendo que disse que não dava lucro. E olha que a gente conhecemos bastante. Conhecemos bastante. A gente entende um pouquinho de empreendedorismo, né? Aí eu até achei estranho quando eu soube dessa informação, que diz que ele fechou o pesqueiro porque o pesqueiro não dava prejuízo. Ele fechou da noite para o dia. E fechou assim. Meu irmão foi lá pescar na semana tradicional dele, chegou lá, não, o pesqueiro só tá aberto o restaurante, o pesqueiro não tem mais. Bom, aí meu irmão ficou sabendo na semana seguinte que o pesqueiro fechou porque o peixe que ele tinha lá, ele disse que vendeu para um outro pesqueiro que eu conheço aqui na Castelo Branco, em Barueri. Aí é um pesqueiro que a gente até ficou de ir para querer saber por que ele comprou os peixes desse pesqueiro. Só que aí, ó, a história como é que é, e mentira tem perna curta. Aí na segunda semana, nós ficamos sabendo que ele perdeu o pesqueiro, os peixes, em jogo. Nossa, em jogo. Em jogo. Aí na terceira, quarta semana, nós ficamos sabendo que num condomínio, um bom condomínio, ali na região de Cotia, que ele morava, ele da noite pro dia disse que ele saiu da casa dele. Ele saiu da casa dele. Então, aí eu também, nossa, hoje. Aí numa quarta semana, já me perdi que semana aqui agora, eu vinha saber que ele perdeu a casa dele pro jogo. Você tá entendendo? Ele perdeu o negócio dele, que era o pesqueiro, pro jogo. Ele perdeu a casa dele pro jogo. E aí eu vim a saber, semana passada, que ele ainda tá devendo 250 mil reais. Nossa! Cara, aí você vai falar assim pra mim, pô, você é a favor ou é contra esse tipo de jogatina eletrônica? Semana passada eu vi uma cozinheira nessa brincadeirinha do Tigrão. Miau! Isso aí perdeu 80 mil reais.
Ela perdeu num final de semana, nessa brincadeira, acho que do Tigrão, do Tigrinho, do Miau, ela acho que 60 ou 80 mil reais. Cara, aí você vai falar assim, de novo, é livre-arbítrio. Joga quem quer, se a lei permitiu, aposta quem quiser, tá bom? Mas em relação a abrir, ó, os bingos, por que fecharam os bingos? Porque os idosos estavam falindo. Jogando deixaram todo o salário da aposentadoria deles lá. E não só isso, pegando aquele crédito fácil do INSS. E aí eles estavam se tornando inadimplente e não estavam contribuindo para o INSS, que a gente paga imposto de renda, certo? A gente continua pagando tributos. Cara, você viu? Você lembra quando tinha bingo? Todo bar, cinema que faliu, igreja aí evangélica. Próximo da minha casa tinha bingo gigantesco. E você entrava em bingo, só tinha o quê? Só tinha velho. Velho como eu, só tinha idoso jogando. Deixava lá toda a aposentadoria, estava quebrando o INSS. Então, essa questão aí de jogo, sobre essas óticas, e por eu também não gostar, né, eu jogo assim nas legalizadas, mas tem hora que eu também dou uma desacelerada. Às vezes eu me empolgo, 100 milhões, 50 milhões, né? 30, 120, 220, a quininha de São João aí, né? Tá feita, cara. Mas hoje eu fui lá pagar uma conta lá no Tega, você falou, você não vai levar a quina de São João? Eu falei, não, eu já comprei aí 2 bilhetes, se tiver que ganhar vai ser com esses 2 bilhetes. Você tá entendendo? Mas é isso, é essa questão nesse caso... jogos aí. E os hackers estão aí, né? Os tigrinhos, eu não sei como é que eles entram no nosso celular, cara. É absurdo. Essa máfia aí que hoje em dia que eles fazem pra clonar os nossos números, pra pegar todas as informações nossas, é absurdo, cara. Eu vejo gente falando assim, ó, do meio mesmo, de telecomunicação, de TI mesmo, eles falam, cara, ao nosso, vamos dizer assim, o nosso antivírus não consegue se atualizar tão rápido quanto o pessoal cria esses vírus, cara. A gente fica um vácuo de tempo. Então, tipo assim, o vírus que nosso antivírus hoje tá lutando é um vírus que foi criado no ano passado. É o ano passado. Os vírus de hoje... Aí entra a minha crítica que eu já falei aí, né, e vou repetir aqui. Porra, cara, você que é hacker, velho, usa a sua inteligência pro bem, cara. Cara, não usa a sua inteligência e a tecnologia pra você ficar enganando idoso, velho, senhoras, né? Pessoas aí mais humildes, tomando aposentadoria, fazendo as pessoas fazerem Pix. Gente, olha, o que eu posso fazer? Né? O ser humano, assim, tem um ser humano muito bom, tem um ser humano médio e eu tenho um ser humano ruim. Né? O que vocês do outro lado vocês acham aí, gente? Qual é a posição? O que vocês pensam disso tudo? Os hackers estão fazendo a festa. Eu não uso. As pessoas falam, vai encostar o cartão para pagar? Não. O meu é a moda antiga. Eu enfio o cartão na maquininha. Respondem aí embaixo o que vocês estão fazendo para se precavirem nesse novo... Precaverem. Precaverem nesse ano de 2024 ou nos próximos que estão acontecendo. O que vocês estão fazendo hoje? Vocês não estão colocando no Pix? Vocês têm conta de Pix? Vocês estão colocando aquela aproximação? O número de vocês... Vocês estão respondendo o WhatsApp de gente desconhecida? Como é que vocês estão fazendo, né? Porque uma coisa eu falo, eu já não faço mais. Pix eu tenho e é uma conta só. Ainda meu celular eu não atendo ligação desconhecida. Se é número desconhecido eu já nem atendo. WhatsApp, pessoa que manda mensagem pra mim eu não conheço, eu já nem respondo, eu já bloqueei na cara. Porque, por mais que seja, cara, a gente tá no milênio, cara, que as pessoas hoje querem tirar vantagem de tudo. E hoje eles tiveram... roubar, né? E eles dão essa oportunidade aí que eles estão criando, de você, do nada, entrar vírus com você até pelo mensagem do WhatsApp, que eu acho absurdo isso, mas eles estão fazendo. E é fogo. Hoje em dia a gente tem que fazer isso, né? Antigamente a gente tinha coragem de sair de casa, hoje em dia a gente nem dentro de casa a gente tá seguro, né? É isso que é o fogo, né? O bandido. Então, o bandido que tá lá na cadeia tá me roubando aqui. Isso que é o fogo, né? Isso que eu ia falar. Hoje, assim, gente, é o que eu falo, comportamento da sociedade, né? Eu juro mesmo, não é possível que vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, vocês não observam esses comportamentos aí dos ambientes que vocês vão, às vezes as coisas absurdas que acontecem, né? De novo, né, só eu e você que estamos vendo, porque não é possível. Essa semana que passou, eu vi coisas absurdas no metrô que eu tive que intervir mesmo. Adolescentes agredindo senhoras. Adolescentes tentando roubar celulares dentro do metrô.
Todo mundo percebendo, todo mundo virando a cara, gente. Menores, eram todos menores. Sim. A faixa etária, eu estava falando com o Ed, de 9 a 13, 14 anos. E uma das meninas estavam grávidas. Tá? Você não pode bater, você não pode encostar a mão, tá, gente? Agora, você tá vendo esse tipo de gente, né? Que é aquela banda ruim da sociedade, que tá cometendo uma violência contra a sociedade, você virar o rosto, não pode. Eu fui obrigado a intervir. Elas estavam quase assaltando 2 senhoras dentro do metrô, no banco do metrô. A maioria virando o rosto, fingindo que não era com eles ou com elas. Além de os outros 2 meninos, era um grupo grande, né? Deveria ter 4, 5, 6, umas 7 pessoas. Faixa etária de 9 a 14 anos. Sendo que 2 eram meninos. Os meninos eu percebi que estavam andando dentro do vagão, observando as senhoras, os idosos e as adolescentes com que tipo de celular que estava. Então, eles estavam monitorando que tipo de celular iriam, de repente... Só para falar... Você está deduzindo, você está fazendo bullying. Só para falar, a gente está falando do estado de São Paulo, tá? A gente está falando no capital de São Paulo. Capital, metrô, linha azul, gente. E não tô aqui julgando, não. Isso aí eu vi, tá? Eu vi lá, eles combinando, os 2 meninos combinando, apontando. E um detalhe que me chamou a atenção, porque você, né, eu não tenho habilidade de ler os lábios, mas você percebe quando a pessoa... A gente percebe um pouquinho. Não é um iPhone, é um Samsung. Então eles estavam monitorando até o tipo de celular, um possível furto, roubo, não sei nem como é que fala. Né? E aí, quando eu percebi que eles estavam se mobilizando para isso, eu fui alertando alguns passageiros que estavam próximos de mim. Eu não entro com o celular. E aí é uma coisa que eu fico perplexa. Você entra dentro do metrô, dos ônibus, as pessoas lá com o celular, assim, gente, na maior displicência. Aí eu falo, é tudo uma questão comportamental. Todo dia a gente escuta roubo de celular, briga por questões de droga, motorista de aplicativo trabalhando sendo assaltado. Sim. Né? Todo dia a gente vê isso. Lá no Centro Velho, lá, Praça da República, São Bento, Avenida São João, todo dia tem roubo de celular. E as pessoas lá na rua, gente, né? A população também facilita a vida aí dos marginais aí, vamos colocar dessa forma. Então não facilite também, né? Fiquem mais atentos. Então o que me chateia assim é esse comportamento da sociedade brasileira. Está acontecendo, vira o rosto. Ah, mas Mr. It, a pessoa pode estar com uma faca, como pode estar com um revólver. É verdade. Pode estar como aconteceu também com o dono de um bar na Zona Sul. Ele foi assassinado, esfaqueado, porque ele foi defender uma funcionária de um assédio e foi defender os clientes que estavam comemorando lá, acho que um aniversário. A pessoa que estava praticando o assédio e incomodando os demais clientes, ele, educadamente, pelo que eu li, ele pediu para a pessoa se retirar, ele não foi agressivo, só que a pessoa, olha só que coisa, né? De novo, ele estava, como é que fala? Ele era um ex-detento, estava com direito de saidinha e matou o dono do bar com uma faca de 30 centímetros. E aí tem gente lá em Brasília falando, não, tem que dar oportunidade desse pessoal se ressocializar. Sim, ele se ressocializa matando um outro. Esse é o pior. Né? Todo dia acabando a gente com pai de família, mãe de família. Um empresário de 50 e poucos anos, ele foi defender a funcionária dele de um assédio sem violência, ele foi defender os clientes lá que estavam numa confraternização, e ele pediu para o cidadão que estava sob efeito de álcool e droga, né? Pelo que o pessoal comentou ali. Ele simplesmente pediu para a pessoa se retirar do estabelecimento. Ele acompanhou a pessoa até a saída. No que ele até viu a faca lá no cidadão e ele perguntou, ele ainda falou assim pro rapaz, por que você está com essa faca? O que você vai fazer com essa faca? O cara puxou a faca, enfiou no pescoço dele, enfiou na barriga dele. O que esse cara perdeu? Esse cara, infelizmente, perdeu a vida, pai de família. Sim. O que esse é marginal, porque já é fichado, já tem passagem por polícia. O que esse cidadão vai se recuperar, gente? Que hipocrisia é essa? Vai recuperar? Né? Então é isso, né? É isso que eu observo. Isso não sou eu que inventei. Né? As poucas vezes que eu falo pro Ed que a gente sai, é obrigado a pegar transporte público, que não, era lá no Mercadão, lá no centro, né? Não tem condições de sair de carro para lá, é inviável. Estacionamento é caro, não tem lugar para parar. Enfim, né? Vai desligar. Mas é isso aí, cara. Centro de São Paulo, o pessoal antigamente falava assim, é perigoso, mas não era tanto. Hoje em dia tá absurdo.
tá absurdo você conseguir sair nada, não só do centro de São Paulo, mas qualquer outra região, hoje você não consegue sair direito hoje que tá. Por isso que eu falo, eu odeio quando minha mãe faz isso. Minha mãe sai de casa, ela, antes de chegar, um quarteirão antes de chegar dentro de casa, ela já começa a mexer na bolsa pra tirar a chave, mexer com... Eu falo, gente, só faz quando chegar dentro de casa, porque, não, ou chega próximo de casa, não, vai tirar lá na rua. E pra que isso? É dentro do condomínio, então o condomínio, a pessoa vai abrir pra você a porta, não precisa tirar a chave. Mas não, lá no quarteirão antes, ela vai, tira. Olha, eu não vou nem poder criticar muito, porque eu tenho uma gente da família que já foi assaltada, tá? E continua praticando, fazendo os mesmos erros, gente. Praticando os mesmos erros. Então, assim, olha, eu vou ser honesto para você. O Ed colocou que essa questão de sair, eu acho que é um direito de todos saírem, tem que sair, como eu já saí muito mais lá atrás. Pelo menos na época que eu era adolescente, eu vou ser honesto, eu saía de ônibus, voltava à noite de ônibus, respeitando os horários das linhas. Eu nunca fui assaltado, gente. Agora, os tempos mudaram, a coisa afrouxou. Demais. Eu já fui 2 vezes assaltado, eu já fui ameaçado de assalto dentro de ônibus, aliás, assaltado dentro de ônibus por adolescentes, já fui assaltado parado com o carro na rua e já fui assediado para quase ser assaltado no centro e dentro do metrô. Então, assim, você acaba ficando até um pouco assustado. Sim. Então, assim, hoje, sendo mais velho, mais experiente, não saio. Até porque tá um absurdo você sair, né, Ed? Eu fui no domingo matar saudades da liberdade. Quando eu fui procurar um estacionamento lá para pôr o carro, cara, eu realmente vim embora, né? R$40. Tá absurdo os preços, tá absurdo. R$40 para você deixar o carro no estacionamento na região da Liberdade. Pô, vai de metrô, é verdade, poderia ir de ônibus, pega o risco de ser assaltado também. Então, assim, a questão de segurança mudou muito, tá cada vez pior. Agora, culpa é nossa também, né? Eu digo é nossa, você vê que eu tô usando o plural nosso. Sim. Pronome nosso, não tô nem dizendo que a culpa é de vocês. É nossa, porque precisamos cobrar mais, né? Cobrar mais. Já cobrei, já participei aí na Assembleia Legislativa sobre a pauta de segurança, já fui dar palestra e toquei na pauta de segurança, na questão do empreendedorismo. Mas é isso, enquanto a gente colocar esse tipo de políticos que estão aí, que se preocupa só com o seu bem-estar, né, olhando para o seu próprio umbigo, a gente não vai ter a segurança que nós chegamos a ter um pouco mais no passado. É o que o Ed colocou, hoje você é um presidiário, né, dentro da sua casa. E nem assim você é seguro, né? Porque o nego entra, rouba, bate, mata, né? A gente vê isso no noticiário. Não precisa nem entrar dentro da sua casa, ela por próprio aplicativo do celular ou do computador consegue te assaltar. Exatamente. Então, assim, olha, de novo, né? Façam vocês as suas reflexões, comentem, veja se vocês passaram por esses perrengues que nós comentamos aqui. O que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo para melhorar e mudar, né? Eu vou ser honesto, até hoje nós não recebemos nenhum comentário de alguém de fato se posicionando, dizendo assim, olha, eu estou fazendo isso, ou eu fiz isso para mudar. A gente escuta muito assim, ou críticas, né? Ou críticas, ou haters, ou as pessoas concordando, o que já é um grande passo. Mas assim, você mesmo, né? Se já passou por uma situação que eu comentei aqui, que eu vi, de adolescentes lá, pessoas assediando, querendo assaltar pessoas idosas, você vê, esse pessoal, a gente fala, é criança, é adolescente, mas eles são maquiavélicos, maquiavélicos, eles são ruins, porque eles sabem por que eles vão assaltar velho, idoso, por que eles vão assaltar adolescente e não vai assaltar adulto. Eles vão atrás de presas fáceis. Eles não vieram me assaltar. Eu vi que eles, aliás, não só a mim, mas muitos homens que estavam lá no vagão, eles não foram. Eles foram para cima dos idosos, de idosas mesmo, de bengala lá, pessoas com mais de 70 anos, tá? E de adolescentes que estavam lá sozinhas, saindo lá do Colégio Objetivo. Então é isso, né? Você presencia isso. E não estou dizendo que você tem que ir lá intervir, não, também, pelo amor de Deus, né? Senão vai sair comentário, falar, o Mr. It está falando para reagir. Tem que me intrometer, tem que reagir. Pô, eu vou tomar um tiro, vou tomar uma facada. Mas vocês devem procurar as pessoas devidas. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Chama a segurança, toca a campainha. Se vai vir ou não, é outra história. Então, você também tem que mensurar se você pode ou não intervir. Eu analisei lá a situação. Eu vi que o vagão estava cheio com outras pessoas e outros homens. Se houvesse uma situação mais crítica e eu intervisse, eu parti do princípio que teria mais ajuda. Mas poderia estar errado também. Poderia nem ajudasse. Eu poderia tomar uma facada lá de bobeira. Ou um tiro. Você não sabe se a pessoa estava com uma arma. Mas, gente,
não dá para você ficar vendo as coisas erradas acontecerem. E deixar. Né? E deixar quieto. Por exemplo, passar a mão na cabeça. Em fila de supermercado lá, tem fila de idoso, todo mundo respeitando a fila. Já peguei cidadão querendo furar a fila. Falei, pera um pouquinho, o senhor dá licença, o senhor volta para a fila. Assim como já fizeram para mim, falaram, o senhor é idoso? Eu falei, sou idoso, o senhor pode ficar nesse caixa, o senhor não quer passar na minha frente? Não, eu falei, não. Quando eu acho que não precisa usar o meu direito de idoso, sim, eu não uso. Porque tem gente que está precisando mais do que eu. Sim. Uma mãe com uma criança no colo. Agora, já peguei mãe ou pessoas pegando criança emprestada para furar pila, para comprar ingresso de show, de teatro. Isso aí é fogo, isso aí. Vocês nunca viram isso? Isso aí vocês nunca viram isso? Então, quando vocês observam isso, o que vocês fazem? Vocês vão deixar a pessoa furar fila? Não, volta para a fila, você é esperta. Como o Ed colocou, né? O brasileiro gosta sempre de dar um jeitinho. Sim, um jeitinho brasileiro. Porque a gente é conivente. Por isso que eu digo, se nós não mudarmos os nossos comportamentos, não cobrarmos isso dos nossos políticos, não corrigirmos ou votarmos de uma forma mais correta, esse círculo vicioso chamado Brasil, gente, vai continuar, os políticos vão meter a mão lá em 50 bilhões em emenda, e 50 bilhões é muito dinheiro que pode ser investido nos neném, na educação, na saúde, tá? Investimentos em infraestrutura, coisa que a gente não tem. Os viadutos estão se deteriorando, os ônibus estão velhos, estão uma merda, os ônibus não têm ar-condicionado. Nossa, nem fala. Salvo as exceções. E aí não adianta você pegar no verão, busão lotado, 35 graus aqui fora e 40 dentro do busão, e você ficar reclamando. Não adianta você querer bater no motorista. Não adianta você querer bater no cobrador. Esse é o pior, Eles são os menos culpados. Eles são os menos culpados. Os culpados somos nós que não sabemos votar, no meu entendimento, e não colocamos as pessoas, pessoas diferentes e com mais competência lá em Brasília ou aqui nas Assembleias Legislativas. Gente, é meu ponto de vista, tá? Não estou pedindo para você concordar e nem discordar. Nos ouça e tire você aí as suas reflexões. É lógico, é isso aí. Mas é isso aí, galera. Acho que foi até um podcast mais preciso para vocês, trazendo aqui essas duas partes, trazendo para vocês o Entre Geek News, trazendo para vocês essas notícias, essas novidades. Vocês aí, comentem aí embaixo se vocês já tiveram alguma coisa que vocês acham que vamos dizer assim, a nossa ideologia de falar... De vista. Nosso ponto de vista. Mas vou dizer um pouco mais de ideologia. Ideologia nossa de achar que todo mundo, sim, é responsável pela sua própria ação. Então, se lá o pessoal lá, se tá lá na política, se tá as pessoas lá, a responsabilidade é do povo, não é eles que mandam na gente, é nós que mandamos neles. Eles estão lá para nos representar. Se vocês aí embaixo concordam com essa opinião, e o que vocês estão fazendo para vocês, por próximas eleições que tá tendo, o que vocês estão fazendo, se já estão indo atrás, já estão vendo, ou estão esperando o horário político, que também é outra coisa que, para mim, eu racho o bico por horário político. Outra merda que coloca aí na televisão, né? E você vê, tudo é imposto. Tudo é imposto. Tudo imposto. É a gente que paga. E a gente que paga. Então, e uma outra coisa que o Ed colocou aí em relação à questão política é assim, normalmente você encontra essas autoridades apontam o dedo na tua cara e diz assim, você sabe com quem você está falando? Nossa. Tem que ser o contrário, nós temos que falar assim, sabe com quem que vocês estão falando? Vocês estão falando com o povo brasileiro, mano. Fala assim, eu pago o teu salário. Você lá. Eu pago o seu salário. Literalmente. É que não tem mais, mas quando eu trabalhava aí com licitações, eu ia em repartições públicas, e você vê tinha uma merda de um aviso lá no quadrinho, dizendo assim, pela lei, de acordo com a lei, é desacato você ofender autoridades. Autoridades, né? Não, e o funcionário público que desacata a mim, cidadão, isso é que pior, paga meus impostos e no voto eu coloquei ele lá. Meu, isso sabe o que significa? Nós falamos já no podcast anterior. Porra, inversão de valores, meu. É o povo que faz o seu país. Literalmente, é o poste mijando no cachorro. Literalmente. Até muita emoção, até chacoalhou aqui meu note. E eu disse em relação à educação, é o aluno que faz o nome da faculdade. Não é a faculdade que faz. Eu sempre pensei isso, tá? Apesar que o mercado não é assim. Mas eu sempre, e disse isso várias vezes, né? Eu sempre digo que é o aluno que faz o nome da faculdade. Só que o mercado entende que a faculdade é que faz o profissional, o aluno. Eu tenho essa convicção, que é o aluno que faz. Se você é um aluno dedicado,
você tira a nota 10, você representa bem a sua faculdade no mercado de trabalho, ou em feiras de eventos estudantil, é você que está levando o nome da faculdade. Você concorda comigo? Você que leva o nome da empresa, literalmente. Agora, se você consegue também entrar numa faculdade que já tem uma tradição de mercado, ótimo, é o ganha-ganha. Agora, se você está entrando numa faculdade que ainda não tem um nome de mercado, faça você ajudar a faculdade a ter nome. Só que o que acontece? Nessas faculdades você vê aluno em pleno horário de aula em loja de conveniência tomando cerveja, né? A gente via isso direto ali na região da Rua Vergueiro. Cabulava a aula para tomar cerveja. Cara, era de segunda a sexta. Eu saía lá do escritório ali da Rua Vergueiro, você passava lá 8, 9 horas da noite, às vezes ia em eventos, voltando do evento à noite ali, da região ali do comércio, tinha 8, 9 horas, 10 horas da noite, horário de aula, loja de conveniência lotada de aluno tomando cerveja. Eu falava, né, Ed, a gente comentava, pô, mas será que não tem aula, não? Porque eu, na minha época, era assim, eu sempre estudei à noite, né? A partir do momento que eu precisei trabalhar, sempre foi à noite. Na primeira faculdade, começava às 7h15, e naquela época, eram 4 anos de economia. Começava às 7h15, terminava 11h15, velho. Tinha que sair num pau danado para pegar busão. Aí, quando eu fiz o curso da PUC era das 19 às 22h30. Na GV, era das 19 horas, 5 para 7 da noite, o professor estava na sala já de aula. E ele tocava a aula lá, às vezes era um professor por 4 horas de aula, velho. Caramba, ele tocava a aula até 11h15. Tinha hora que ele liberava 11h05. Mas, cara, imagine você de segunda a sexta, das 19, 11h15 ou 10h15. Acho que era 10h15, porque era MBA, né? Enfim, mas, cara... Mas eu sei que eu saía às 11 horas, saía voando, porque eu chegava meia-noite e não tinha mais ônibus pra minha região. Então, eu tinha que sair correndo pra chegar na parada inglesa pra tomar um ônibus, porque senão não tinha gente, por isso que eu digo, né? Vocês não estão entendendo bem o que a gente tá falando. A vida não é mole, e pra nós não foi mole. Continua uma dureza aqui pra gente, né, Ed? Agora, pra vocês aí mais jovens, eu digo, o desafio é maior, cara. A competitividade está maior. A tecnologia está ajudando a você ganhar dinheiro mais rápido? Também concordo, está. Mas são a minoria, sabe? É 1 em 1 milhão que tem esse dom. Parabéns se você tem esse dom, mas a maioria não tem. Então, o que a gente coloca aqui é para a maioria que está nessa situação, e não para a minoria. E se você tem esse privilégio, se manifeste. Fala, como é que eu consegui assim, 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 assado. Quem saiba você ajuda um outro com menos privilégio de ensino ou até de inteligência natural, né? Não conseguir conquistar seu espaço também. É isso. Mais alguma coisa aí pra gente comentar nesse... Isso aí, galera. Eu acho que vocês têm que tomar a iniciativa de vocês começarem a pensar por si mesmos, do que qualquer uma rede social ou qualquer TV, qualquer canal. Vocês têm que começar a pesquisar e se questionar. Será que isso é o certo? Será que isso está fazendo bem? Será que isso está fazendo bem para o meu próximo? Eu queria que isso estivesse acontecendo comigo também. Então vocês têm que começar a pensar assim, pra gente começar a pensar em uma fraternidade gigantesca. Vamos mostrar... Desculpe, pode falar, o que a gente pode estar fazendo de diferente, né, Mr. It? É contribuir, a palavra que eu acho assim bacana para acrescentar. Podemos contribuir com o próximo. Do que criticar, né? A gente, quando faz alguns comentários mais críticos, é porque a gente vê os absurdos, que é o caso dessa lei, que é a questão das inversões de valores. Né? Inversão de valores é uma coisa horrível. E o que é inversão de valores? É aquilo que está dentro da lei começar a ser julgado que está errado. Sim. E aquilo que está errado é começar a achar que está certo. Roubou. Ele roubou um saco de feijão. Mas a família dele está passando fome. Poxa vida, ele roubou, gente. Né? Não vamos relevar. Ele roubou. Agora, a pena é o juiz que vai decidir. Sim. Se a pena que ele vai aplicar para quem roubou um saco de feijão ou um pedaço de carne, vai ser a mesma pena do cara que esfaqueou o empresário que estava trabalhando. Essa é a questão. Ele roubou. Um matou, esfaqueou, e já tem histórico policial. O outro, ele roubou porque ele está desempregado e foi um saco de feijão ou foi 1 quilo de carne. Sim. Os dois estão errados? Bom, sob minha ótica e perante a lei, para mim, está errado. Os dois devem ser julgados? Para mim,
perante a lei e sobre a minha ótica, devem ser julgados. Agora, quanto à pena, aí é que é uma questão de você fazer essa reflexão. Sim. Na minha reflexão, a pena, mesmo que esteja dentro da lei, deve ser diferente para quem roubou 1 quilo de carne ou 1 quilo de feijão, daquele que matou o empresário que estava trabalhando. Filho. Sim. É isso que é importante a gente considerar. Não simplesmente para achar assim, não, só roubou 1 quilo de feijão, deixa para lá. Essa semana, só para encerrar aqui os meus comentários, né? Essa semana teve aí um vídeo, tá público, de acho que 3 ou 4 adolescentes que entrou numa loja de artigo esportivo. Né? E o pai, um dos pais, tem a educação tradicional do seu filho, pelo menos na ótica dele. Aí ele percebeu que o filho dele roubou camiseta. Tá aí, saiu essa semana no vídeo. Ele pegou o menino e ele dizendo, olha, eu sempre eduquei, procurei educar meu filho da forma correta e daquilo que eu recebi como educação dos meus pais. Sim. E o menino dele lá foi lá e roubou. Na posição dele como pai, ele não achou correto e ele foi com o filho na loja, fez devolver o produto roubado, que era a camiseta. Mas ele disse também assim, que olha, meu filho se deixou influenciar pelas más companhias. Isso é fato, é verdadeiro? Sobre a ótica dele, sim. Então, sabe, gente, tudo é uma questão comportamental, de novo, educacional e parte do princípio dentro do lar. Sim. Isso é uma coisa que no Brasil eu acho que está se perdendo um pouquinho, né? Esse é meu ponto de vista. E aí, de novo, eu não estou falando se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre, tá? Porque isso acontece numa sociedade e quando começa a haver o desequilíbrio aí, principalmente na questão educacional. Por isso que eu bato na tecla que a educação familiar e a educação tradicional, que é a escola, sim, é um dos alicerces para um país se desenvolver. Se você concorda ou não, é um direito seu. Se você acha importante estudar ou não, é um direito seu, como nós colocamos aqui. É um livre-arbítrio seu. Verdade. Eu acho que é isso, né, Ed? Perfeito. Vocês, do lado daí, vocês, nossos ouvintes, vocês, nossos leitores no nosso blog, vocês têm que começar a pensar o seguinte: quem que eu tô voltando, quem que eu tô colocando lá? Por que a gente prega isso? Porque de vez o pessoal tá lá, de vez o pessoal tá vendo essa pessoa que roubou um bife e foi preso, ou uma criança que tá sem estudar, que tá lá cheirando cola, fazendo essas coisas, ele tá lá, criando lei para fazer aborto, ou criando PL para 300 mil coisas sem necessidade no exato momento. Então, pensam primeiro, quais são as minhas prioridades? Votem com prioridades. Tá? Não vote por emoção, porque o brasileiro, o ser humano é assim, vota tudo, faz tudo por emoção. Faça como racional, você tem que ser racional. Então, vocês têm que entender que certas coisas vão influenciar o futuro nosso. Então, pense com cautela, estudam, pensem direito, busquem conhecimento, que nem o Mr. It sempre fala. Se questione, que eu sempre falo isso, questione sempre. O mais gostoso é você questionar porque você aprende. Então, cada vez você mais aprendendo. E comentem aí embaixo aí o que vocês acham, que a gente comentou até aqui. Se você gostou desse episódio, desse aqui do Entre Geeks News, que foi o primeiro, automaticamente foi o primeiro verdadeiro Entre Geeks News, que tá saindo que o nome vai ser Entre Geeks News. E você aí que tá ouvindo aí, que gosta do nosso trabalho, que você que nos conhece já há um bom tempo, que você tá nos seguindo, ou você que é novo, que tá gostando, que ouviu o nosso Chegamos Até Aqui, já estamos aqui, passamos dos episódios 100 e estamos querendo trazer mais conteúdo para vocês. Queremos trazer um livro, que logo vai estar um livro aí para vocês sobre empreendedorismo. Vai ser um guia completo para você, desde como você vai fazer para criar um trabalho, criar um projeto, até você tirar do papel para você conseguir montar ele. E também de um projeto que você vai conseguir levar e fazer um planejamento aí mutável aí para você. E além das videoaulas que estão trazendo. Então, projeto é uma coisa que não falta pra gente. E se você quer apoiar a gente, aqui em cima, em algum lugar aqui do lado, vai estar o nosso QR Code do nosso PicPay. E vai estar aqui embaixo também, nos comentários aqui embaixo do nosso PicPay. Você pode estar aí ajudando a gente, contribuindo com 50 centavos, R$1, R$2, R$5, quanto você quiser aí ajudar a gente. Porque o Grupo Elane está querendo trazer mais conteúdo para você, está querendo trazer mais pessoa, tá querendo trazer mais visual para você, tanto para vocês verem vídeos nas outras plataformas, mas como trazer mais conteúdo para estar trazendo aqui, ou criando novas coisas para vocês. Então,
Se vocês quiserem, lógico que toda vez que vocês contribuírem vai aparecer o nome de vocês, a gente vai estar aqui agradecendo a vocês inteiramente. A gente vai criar também um fluxo para vocês chamado Patreon, onde vocês tecnicamente vão ser os nossos patrão. Aí vocês vão estar pagando lá, vai ter coisas especiais, vai ter vídeos especiais, vai ter o make-off da gente, vai ter episódios que não saíram aqui, que lá vai estar. Então vai ter coisas especiais por trás das câmeras. Vai ter até uma sala de bate-papo onde você mesmo pode conversar com a gente. Vai ter o nosso Patreon. Esse aí futuramente vai chegar. Mas o nosso PicPay aqui vai estar aqui o QR Code de algum lado, aqui em algum lugar. Pode estar contribuindo com as nossas ideias aí de 50 centavos até aí quanto você quiser. Se puder achar aí. Então nos ajude a trazer conteúdo para vocês. Porque a gente precisa de tempo. E tempo é money. Não é dinheiro. E a gente precisa trazer assim essas ideias para fora do papel. Então nos ajudem, venham aqui, que a gente quer muito um dia trazer vocês também aqui a algum comentário, trazer um bate-papo, né? Trazer alguém aqui, um convidado para ter esse bate-papo aqui gostoso que nem a gente, até um bate-papo oposto do que a gente pensa. Se você é de esquerda, fixo, trazer você também aqui para vocês bater papo aqui com a gente. Se você é de direita, vamos trazer aqui para bater papo. Se você é centrão, vem aqui bater papo. A gente quer muito fazer isso, mas para isso a gente precisa ter um pouco mais de respaldo e tempo. E para ter tempo, a gente precisa ter um dinheirinho aí para a gente estar conseguindo fazer todas essas ideias, participando de eventos, trazendo stands lá. Então vamos aí, traga aí, contribua com a gente, nos ajude para ir trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Galera, muito obrigado por estar aqui. Emit, muito obrigado por você ter aguentado aí a gente aqui conversar um pouco aí, trazendo esse dia aí. É sempre um prazer. E agradecer sempre quem nos acompanha, quem está nos ouvindo, quem está participando. Aqueles que fazem as críticas também sempre serão bem-vindos. Mas eu sempre peço assim, gente, escute com muita atenção o que a gente fala, façam as reflexões, né? E assim, avalie o que você pode ou o que você está fazendo para contribuir para uma melhoria da nossa sociedade brasileira. O Brasil sair dessa merda de país subdesenvolvido, gente. E tá demais, né, Ed? Nossa, até demais. Obrigado aí de novo. Obrigado, até o galera. próximo episódio do Entre Geeks News. É nóis. Falou!